Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Inspiram. Para quem não me conhece, eu sou Josiane Rita, eu sou psicoterapeuta, escritora, autora desses livros que vocês vão ver e passando aqui no nosso telão daqui a pouco. E eu sou mentora de escrita também. Eu ajudo as pessoas a tornar o seu livro uma realidade. E como especialista em coautoria, eu também trago um diferencial nessa forma de escrever, ou seja, nós escrevemos todas em conjuntos, todas em união em um só único projeto, em um só único propósito. Para você saber mais sobre isso, é só acessar aqui embaixo nossos links e saiba mais como tudo isso pode ser real na sua vida. No nosso podcast de hoje, eu trouxe também uma pessoa muito especial. Aliás, ela é uma pessoa que já anda com a gente aqui no nosso livro. Depois você vai ver qual deles que ela está. Ela é escritora junto comigo, minha coautora, uma amiga, uma parceira. A gente se conhece há uns 3 anos, eu acho, por aí. Mas assim, sabe aquelas amizades que parece que faz 75 anos já que a gente se conhece? Então eu trouxe ela hoje aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da história dela, um pouquinho como que foi essa trajetória dela de chegar até aqui, como foi o profissional dela, o que fez ela escrever um livro. Então, assim, sem mais delongas, quero dar boas-vindas a Marta Basso, ela que é mentora de posicionamento digital, mãe, esposa, e a lista vai longe. Seja bem-vinda, Marta. Olá, tudo bem? Obrigada. Em primeiro lugar, agradeço pela oportunidade de estar aqui falando sobre essa bênção, algo que transformou completamente a minha vida. Eu sou muito grata a Deus pela nossa conexão, que não tem nada a ver com o livro, né? A gente se conectou, por outra profissão, né? Exato. Você foi até a minha casa para fazer uma organização no meu lar. E isso nos aproximou e me deu essa oportunidade, né, de conhecer uma pessoa que pudesse fazer algum dos meus sonhos se tornar realidade. Eu me chamo Marta Basso, eu trabalho com marketing digital há mais de 4 anos, porém antes dessa trajetória no marketing, eu trabalhei no corporativo por mais de 12 a 15 anos. E eu trouxe toda a minha experiência, né, do presencial para o digital, e isso me tornou uma mentora de posicionamento no digital hoje. Eu ensino empresas e empresários a se posicionarem no digital, né, para obter mais sucesso, para encontrar mais clientes, enfim, Enfim, vai vai longe, né? longe. Como eu disse, o currículo é bem extenso. Marta, me diz uma coisa, você falou aí, né, realmente, como a Marta até comentou aqui, nós nos conhecemos lá no meu início de carreira. A gente começa, né, vai vindo lá de trás. E uma dessas fases eu comecei a trabalhar como personal organizer. E aí eu fui lá organizar os closets da Organizar o closet de uma mãe da mamãe. de 2 pequenininhos, né, os meus filhos hoje, um tem 9 e outro tem 7 anos. Então, na época, assim, realmente a organização ficou de lado e eu precisava de ajuda, né. Sobre a gente entender a importância de buscar especialistas, de buscar pessoas que têm um entendimento maior sobre aquele assunto, para nos ajudar, É, para realmente resolver, as questões que a gente tem, que a gente não alcança o resultado que a gente imagina. Mas verdade. enfim, eu não me apresentei como pessoa, então deixa eu aproveitar essa oportunidade. Eu sou filha amada do pai, como a Josi comentou, né, muitas funções, nós mulheres somos assim, né, temos muitas funções e isso aqui nos faz ser únicas. Sou casada, sou mãe de 2 meninos lindos que me transformaram em uma pessoa muito melhor. E amo o que eu faço, eu amo trazer essa realidade, para quem não sabe como utilizar as redes sociais de maneira assertiva, né. Então, eu acho que a minha missão e o meu principal propósito em Deus é realmente trazer isso à tona, eh, mostrar que as redes sociais são ferramentas comerciais
e que a gente não pode levar isso na brincadeira. A gente não pode ver isso como uma distração e muitas pessoas estão se perdendo, né, no tempo de realmente ficar mais tempo, eh, sendo consumidor de conteúdo e não produtor de conteúdo. Então trazer essa chavinha e essa verdade para as pessoas, tem sido a minha missão. Tem sido algo que realmente eu sinto que impacta muito as pessoas. E o fato de eu ter confiado na Josi para a gente escrever o livro juntas, né, nos uniu ainda mais, num propósito muito maior e muitas vezes a gente não entende, né, no início eu não sabia realmente o impacto que isso ia trazer na minha vida, de escrever um livro, de ser coautora e de poder dizer: "Eu sou uma escritora e a minha história está se tornando um legado", ter noção dessa profundidade Expansão, né, da onde vai exatamente, chegar, né. de não tem limites, né, um livro Mostra aí um ele pouquinho o seu livro para quem é. tá vendo. Então eu fiz parte da primeira edição, né, do livro Histórias que Inspiram, 10 mulheres com histórias extremamente incríveis, eu li todas, e assim, não tem como dizer que isso não impacta a vida da gente, porque nós mulheres somos, executoras, nós somos atarefadas, né, a gente tem muitas tarefas durante o dia. Então se a gente não olhar para a nossa história com carinho, se a gente não entender que toda a nossa história faz parte de um propósito único, de algo que realmente vai impactar outras mulheres e que a minha história, o que aconteceu comigo, pode ser justamente aquele momento de outra pessoa, que ela não sabe o que fazer, né. Então, Sim. e a minha história, eu falo muito sobre essa transformação, né, de vida, de desvincular a religiosidade mesmo e de buscar a Deus acima de tudo, de fazer uma análise mais profunda de de realmente a transformação da minha vida, né, de ser mãe. Quando a gente é mãe, a gente aprende muitas coisas, a gente realmente se joga num universo completamente diferente, completamente transformador, de dentro para fora. E todos nós temos histórias. Todas essas mulheres têm histórias, não só as que elas escreveram aqui no livro, né. Eu sempre falo: "Nossa, escreva um livro", porque é como se você tirasse uma dor, você tirasse uma crença, tirasse uma história que você carrega, mas você precisa ressignificar essa história. Então, com o livro eu percebi isso, eu ressignifiquei algo muito do meu passado, né, era sobre o impacto da minha avó ser evangélica, minha mãe ser católica e eu, como criança, né, na infância, não ter muito entendimento sobre o que é um e o que é outro, e a minha opinião era voltada para a opinião delas, e não a minha. Hoje não, hoje, depois de escrever o livro e de ter clareza, conforme eu fui escrevendo, realmente eu fui entendendo, né, que o impacto é único, é sobre a minha percepção. E quando eu coloco isso no livro, eu inspiro outras pessoas a terem conhecimento disso, dessa possibilidade de criar a própria história, né, de ter um entendimento próprio e único sobre o que aconteceu e sobre o que eu fiz para ressignificar tudo isso. Ah, perfeito. Gente, a gente já pode até acabar já o programa. Falou tudo. Mas é lindamente do jeito que a Marta colocou ali, é exatamente o escrever, muitas pessoas falam assim: "Eu tenho preguiça de escrever", mas é como diz, né, nós também temos preguiça de pensar. Uhum. E o escrever precisa pensar, e precisa mexer com aquilo que está já guardadinho dentro de você. Então a mente, né, como ela é preguiçosinha, ela fala: "Não mexe com o que tá quieto, deixa aí, pra que Não tu mexe vai?" porque dói, né. Porque vai Um doer, um vai doer. Só que é uma dor boa, é uma é. dor, satisfatória de algo concluído, não é verdade? É, é uma dor que você vai ressignificar essa dor. É Isso, uma dor que até você parar para pensar nela, ela machuca, ela vai te fazer chorar, mas é um choro libertador. Porque exato. quando você escreve que aquilo já aconteceu e está escrito no livro, está no passado, já está escrito aqui, eu não preciso mais carregar essa dor.
né. Exatamente. E a nossa mentoria ali de escrita, eu sempre, eu falo essa frase milhões de vezes, porque foi algo que Deus colocou no meu coração e para mim ela é tão real, porque eu vejo hoje eu já estou com 40 escritoras, né, então eu vejo no processo de 90% ali pelo menos que não é sobre escrever. É sobre ser transformada enquanto escreve, porque existe esse processo de cura. Às vezes, Existe. né, tem pessoas que chegam assim: "Nossa, eu já sei tudo sobre uma história. Nossa, eu uma sentada eu escrevo tudo". Não tenho a menor E ideia. não tem a menor ideia que na hora que ela vai e senta, começa a dar aquele rebuliço É, aqui, aquele mexer, e Deus sempre vem e transforma alguma coisa, sempre muda a realidade. Então o projeto nosso de dessa escrita de livro vai muito além de ser só se tornar uma escritora. É o processo da escrita, é como você chegou lá. Então você não recebe apenas um título, você recebe, assim, tipo, uma renovação no final, exatamente. uma transformação. Então o teu título de escritora, né, ele cria um valor. Eu acredito que cria um Com valor muito certeza, gera maior. muita autoridade, porque realmente as pessoas veem o livro como algo que fica, né, por um legado, fica essa história eterna, né, não tem como não dizer isso. E realmente é sobre uma transformação. Eu, inclusive, na época que a gente, foi escrever o livro, não tinha a menor ideia de qual história ia colocar, eu já tinha começado a escrever um livro meu, inclusive ele está, parado, mas eu vou dar continuidade. Em breve. Em breve, mas na época eu não sabia nem qual história eu iria escrever, eu falei: "Meu Deus, que loucura, Josi, não sei o que eu vou escrever nesse livro. O que que vai impactar, né, qual é, a situação ou o momento que eu vivi que pode ajudar outras pessoas". Então a gente parar, no meio de tantas coisas que a gente faz todos os dias, para pensar exclusivamente nisso, me trouxe para a realidade, me trouxe realmente para o entendimento de qual história que, alguém pode ter conhecimento e isso pode impactar na vida dessa pessoa. E na época eu estava fazendo terapia, né, e foi algo que até eu não conseguia finalizar a minha parte, eu realmente tinha algo para resolver, e eu contei para você, né, que eu tive a terapia era online com outras pessoas também, era uma terapia em grupo. E depois que eu fiz a aula, terminou a aula, eu fui deitar, o meu marido tinha viajado, eu estava sozinha com as crianças em casa, mas, eu tinha essa preocupação, que história, como que eu vou finalizar essa história, né. E aí, antes de dormir, eu abri o computador e simplesmente veio. Veio porque eu senti Deus, a presença dele comigo, escrevendo para finalizar. Aqui é o que vai encerrar a tua história, como você resolveu, é o que você ressignificou e é o que, as pessoas que passaram por isso que você viveu, eh, podem encontrar a solução, né, podem encontrar um caminho ali de resposta, né, que foi realmente em relação ao meu pai. E na minha história eu conto, eu perdi a minha mãe aos 13 anos de idade. Então na adolescência, a minha referência de mulher, de próximos passos, né, de mãe, eu realmente perdi. Então, eu fui buscando isso em outras pessoas e fui ressignificando aos pouquinhos toda a minha história. Eu sempre digo assim que quando nós escrevemos, eu estou fazendo uma assinatura, venci. Uhum. Quando você coloca ali, você fala: "Pronto, tá concluído, É isso. É fechou, possível, é agora eu entendi possível". como foi feito, e posso dizer que esse método, entre aspas, né, mas funciona, né, que a gente precisa buscar esse entendimento lá dentro, lá no nosso coração, e muitas vezes a gente precisa realmente da orientação de profissionais, de pessoas que realmente conseguem te conduzir até lá, né. E a mentoria do livro foi muito sobre isso, foi sobre ter um método. Existe uma forma da gente encontrar essas respostas. Agora, a gente também precisa estar disposta a buscar, É né. que às vezes, você
Você até citou aí, né, o que que eu vou escrever, Uhum, como que eu vou escrever, por mais que você já tinha até iniciado o seu outro uhum, o próprio, né, então você já tinha na mente que queria escrever, uhum. né. Então assim, o método não é para quem quer escrever, é para quem Não, está disposto, disposto a escrever e se exatamente. tornar alguém diferente Diferente. lá no final, né. Então às vezes fala assim: "Ai, nunca pensei nisso", pense. É, diferente no Pense. sentido de melhor. Eu acredito que o ser humano, quando percebe que pode ser melhor todos os dias, que pode ser uma pessoa melhor, uma pessoa que, pode agregar muito mais na vida dos outros, eh, essa pessoa vai estar buscando e ela vai estar disposta, né. Exato. E assim, o processo todo, ó, a gente já melhorou mais ainda, Uhum. porque a Marta participou da primeira edição, né, a gente já fez a segunda, já nó já fiz a terceira e agora estou na quarta, e o mês que vem eu já vou abrir inscrição para a quinta, porque tem uma listinha ali esperando, falei: "Não quero deixar para o ano que vem", então o mês que vem a gente já abre inscrição para quinta. E nesse processo, né, Deus vai te mostrando, vai te conduzindo de uma forma extraordinária e você vai melhorando, e você vai melhorando. Então quem for para a quinta edição já tem, nossa, muito mais coisas do que estava lá no primeiro, É verdade. porque a gente vai sempre melhorando, sempre, né. E por quê? Porque eu acredito, Marta, assim, que tá vindo outras Martinhas. Tá vindo outras Josianinhas, Otroninhas, outras pessoas que, quando lê as nossas histórias, vai falar assim: "Nossa, é exatamente isso que eu sinto, é exatamente por isso que eu tô passando". E aí a mensagem é: "Você não está sozinha, nós já vencemos, para que mostrar para você que é possível vencer". Uhum. E olha, gente, tem cada história aqui que, olha, você fica assim de queixo caído. São histórias realmente impactantes, né, muitas delas são muito fortes, muito fortes. E eu acho que é tão bonito esse movimento, Josi, porque eu percebo muitas mulheres, independente se estão fazendo a mentoria com você ou em outros movimentos, se inspiraram. Quando viram que realmente é É possível, possível. e que essa possibilidade abre a nossa mente para se jogar em projetos, né, grandes. Isso é um projeto enorme, eu vejo, assim, que é só o começo e fazer parte disso desde o início, nossa, me traz, assim, muita gratidão Não, mesmo. não, é que nem aquele dia até eu falei lá na nossa homenagem lá na Câmara Legislativa lá, Uhum. e eu, para mim, eu coloco vocês, com todo respeito, meninas dos outros, mas eu coloco vocês, assim, num pedestal mesmo, assim, com todo respeito falando, porque vocês foram as primeiras que falaram "sim", e vocês não falassem "sim". É verdade. E a gente percebeu, assim, que não era um propósito, um objetivo da Josiane, nunca foi. E aí passou a não ser um propósito nosso, mas de Deus. É Exato, sobre aquilo que a gente ouve muito falar, mas nem sempre a gente pensa no que isso significa, né, mas é sobre dar o passo sem ver o chão. Porque se exato. Deus colocou alguma sementinha no seu coração, no meu coração, no coração dessas mulheres, é porque Ele vai fazer. Independente de como vai ser bom, não vai ser bom, "Ah, mas isso ficou desse jeito, isso ficou", independente de qualquer coisa, Deus está agindo. E ele age com as nossas histórias, com a nossa decisão de fazer Nosso parte "sim", de um né. projeto desse, exatamente. Marta, me diz uma coisa, assim, como que você pode diferenciar o seu antes e o seu depois da escrita? Em palavras para que as pessoas possam entender exatamente o que aconteceu. Uhum. Digamos que a Marta, antes de ter um livro nas mãos e de perceber que existe essa possibilidade de deixar a minha história, como um legado, tanto para os meus filhos, quanto para minha família, quanto para as pessoas que vão, ler essas histórias, era
talvez uma pessoa que realmente precisasse dar esse passo, para entender, eh, quanto a vida passa muito rápido e o quanto é possível realizar sonhos, realizar, eh eh, esse tipo de projeto, né, porque muito mais do que família, muito mais do que o nosso propósito dentro de casa, né, nós como mulheres, somos o pilar da nossa casa, somos a base forte espiritual do nosso lar. Eu tive esse entendimento após receber o livro em mãos. Nossa, em 4 meses, um livro nas minhas mãos, acredito que agora o processo está um pouco mais longo, porque você acrescentou algumas coisas, mas não era algo que eu estava no momento buscando, eu só sabia que iria acontecer, eu sabia que seria possível. Mas quando de fato isso aconteceu, quando de fato o livro estava nas minhas mãos, ali ressignificou muitas coisas na minha vida. E me mostrou a possibilidade. E tudo que aquilo que a gente, determina um tempo para fazer, e a gente realmente executa do início ao fim, ele vai se tornar algo real, ele vai se tornar algo possível, né. Então, o livro me transformou nesse sentido. E claro, depois, do lançamento, depois de todos os movimentos que a gente tem feito, em relação à escrita, sempre me transforma de alguma forma. Sempre me traz assim, "É possível, você consegue, seja forte, corajosa, nada é impossível para Deus", né. Então o livro, ele me traz essa realidade, inclusive ele fica lá o que eu entreguei para minha família, o nosso, né, ele fica lá em casa, e eu vou falar que a transformação mais, perceptível que eu tive foi nos meus filhos. Os meus filhos pegaram amor por leitura. E na melhor fase que eles podiam pegar. Eles estão na fase de alfabetização. E eles amam ler livros. Eles já escreveram alguns livros. Eu até depois ia conversar com você sobre isso. Tem livros que eles começaram a rabiscar, e eu acho muito interessante isso, porque muitas vezes a gente está fora de casa e realmente a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, trazer o sustento para o nosso lar, mas olha como uma coisa que eu desejei e que a gente fez se tornar realidade, pode mudar uma família, pode mudar, a direção dos nossos filhos. O meu maior propósito é ser mãe deles. E na primeira infância, ter essa instrução é fundamental. É muito forte isso, porque vai ficar para sempre. Eles amam, as pessoas se assustam até com os meus filhos, porque eles trocam, eles não têm acesso ao celular, como muitas crianças estão tendo. Quantos anos eles têm? 9 anos e 7 anos. E eles amam ler. Eu acordo às vezes, sabe aquela história que as crianças: "Nossa, estão quietinhos, estão aprontando", os meus filhos estão quietinhos, eles estão lendo. E eles compartilham um com o outro essa leitura. Essa semana mesmo o meu filho mais velho veio super feliz da escola, "Mamãe, eu recebi um elogio, eu preciso te contar". Aí eu falei: "O que que foi?". Ele pegou um livrinho de historinha em inglês e levou para a escola. E a professora, aproveitou essa oportunidade para elogiar ele na frente dos amigos. Imagina uma criança que, assim, ele não cabia no peito dele a alegria dele daquele momento com a professora e com os amigos. Porque ele falou: "Mamãe, ela falou que eu estou de parabéns, porque eu sou esforçado, porque eu leio livros". E realmente a gente tem que trazer isso para as nossas crianças. E isso Ler despertou livro nele depois que a mãe dele se tornou depois que uma eu me tornei escritora. uma escritora, com certeza, Sim, porque eles viram que não é algo, impossível. Talvez eu, na minha infância, achasse que, escrever um livro não tinha a menor possibilidade, né. E eles não, eles já estão com isso no coração, eles vão escrever os livros, eu vou incentivá-los a fazer isso, porque eu sei o quanto isso agrega na vida deles, com né. certeza. É que vai muito além, né, Marta, Uhum. como eu falo, todo o projeto nosso aqui, ele vai muito além
tornar só uma escritora de: "Ah, eu tenho um livro". Gente, por Deus do céu, existe um propósito, existe uma base em todo esse movimento que eu faço aqui. Vocês podem pegar as minhas escritoras, chamar ela e perguntar como foi o processo. É claro, obviamente, como tudo na vida, tem quem aproveita e tem quem não aproveita, e tá tudo certo, né. Tem as pessoas aqui, como eu sempre digo, hashtag "tamo junto", É. e tem as que: "Ok, coloquei a minha historinha ali, agora eu vou viver minha vida". Tá tudo É. certo, né, eu antigamente eu tinha muita mentalidade que eu queria ser que nem galinha, né, colocar todos os pintinhos debaixo da Embaixo da asa. asinha e vamos embora. E eu descobri que não é bem assim. Tem pessoas que não estão ali para ficar debaixo da minha asinha e tá tudo certo. Mas a grande maioria existe um antes e um depois. E a escrita, tanto que algo que Deus deixou para nós é o que é um livro. Uhum. O que é mais palpável, que representa a presença dele, é um É um livro. livro. E eu sempre conto para as pessoas que o despertar de escrever esse livro aqui foi um sonho meu, né, porque eu passei por uma situação anterior, mas sabe aquilo de você achar que você não consegue, não é para você, e você, Merecimento? né, Uhum. quando a gente tá lá atrás, começando as coisas, enfim, e eu encaixotei a ideia, e aí um dia eu sonhei, e no sonho Deus falou assim para mim: "Filha, qual foi o maior livro que você já leu?" Eu, né, não posso enganar Deus, né. Eu Não. pensei assim: "A Bíblia?" Dele: "Aham". Sim. Dele: "Qual foi o maior livro que você já leu e que tem vários escritores e Uhum. cada um contando uma história diferente?" Eu falei: "A Bíblia". Ele: "Exatamente". Daí ele falou: "Vai e faça o mesmo". Forte. Forte. Isso. E aí na hora que eu acordei, Marta, parece juro, parecia um download na minha cabeça, assim, tu, 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 tu. É isso. E veio o título e veio exatamente o passo a passo de como eu ia fazer isso. Porque, vocês podem ver, eu disponibilizo a minha apostila, mas nem tem ninguém que faça exatamente esse passo a passo, porque foi exatamente o passo a passo que Deus me deu. E foi aí que a gente começou esse processo. Então quer dizer, assim, que tem raiz, tem propósito, e Ele tem levantado essas mulheres lindas, maravilhosas. Aliás, eu sou grata a todas da primeira edição, né, que eu sempre falo, né, que elas estão lá no Hum. lá em cima, na segunda edição, da terceira edição, da quarta, já das quinta, da sexta, e assim vamos dizendo, né. Eu agradeço a Deus demais pela presença de todas, porque eu tenho certeza que Deus traz elas para mim. Tenho certeza absoluta, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu sempre oro a Deus, falo: "Senhor, o Senhor traga até mim quem o Senhor tem propósito". Uhum. Porque eu não quero só ser uma mentora de escrita, eu quero ser mentora de escrita das suas filhas. Uhum. Eu quero ser um meio por onde o Senhor cuida delas. Então, assim, é sobre isso, é sobre esse cuidado, sobre esse amor, sobre sempre estar junto, sempre vamos crescer, vamos se desenvolver, vamos melhorar, vamos ser melhor pessoas, né? Porque tudo começa em mim. Uhum. Aí depois vai para o outro, né. Eu quero ser a melhor Josiane, melhor do que eu fui ontem, melhor que eu fui antes de ontem, o mês passado, o ano passado. Eu quero ser daí a melhor mãe, Uhum. depois a melhor esposa, depois a melhor profissional, mas tudo baseado em mim mesma. Então, assim, é sobre esse processo de crescer, de se desenvolver e de criar conexões, Uhum. porque nesse processo nós criamos conexões com pessoas diferentes. Até essa semana eu estava com uma amiga minha, a gente ficou o dia inteiro numa reuniãozinha nossa ali, construindo algo para o ano que vem. E até como nós estávamos comentando ali, nossa, quando nós não nos conhecíamos, nós vivíamos de uma maneira. Daí ela falou assim: "Nossa, Jô, você virou minha vida de ponta Ponta cabeça. cabeça". E é um ponta cabeça bom, É. né. Nossa, como eu abri os olhos para isso, como eu segui aquilo e não sei o quê. Falei: "É sobre isso". Eu sempre não quero passar na vida das pessoas por passar. Uhum. Eu preciso passar e deixar alguma coisa, alguma movimentação, alguma direção,
que ela vá crescer. E a vida é movimento, né, a vida, na verdade, se a gente for pensar, tem aquela história, né, quando você está no hospital, no equipamento ali para que está controlando seu Um coração, né, batimento, né. ele sobe, ele desce, ele sobe, é sobre movimento, né. Uhum. Imagina um trem, né, imagina um trem onde essas pessoas, todas elas estão fazendo parte desse movimento, e sem elas ele não existiria. Então tá tudo bem se elas vão entrar no trem, elas vão desembarcar, e a vida vai continuar seguindo, mas elas fazem parte do Do movimento. movimento, né. Então Ah, é só um começo, eu tenho certeza que ele é muito maior do que a gente pode imaginar. isso, exatamente. Marta, me diz uma coisa, assim, eh, para as pessoas, assim, que estão nos ouvindo, e você falou ali um pouquinho que você na tua história fala um pouquinho, assim, sobre como você cresceu, entre aspas não vamos contar a sua história. Tá. Aliás, gente, se vocês querem saber, conhecer a história da Marta bem a fundo, que se eu fosse você, não perdi essa oportunidade, eh você pode estar adquirindo o livro juntamente com ela, depois nós vamos deixar a rede social dela aqui, os contatos dela, e ela também vai falar no final, obviamente, pode estar adquirindo. E nossos livros também estão nas livrarias Curitiba, né, Marta? Viu, gente, que chique, Que orgulho. que orgulho. Tá, se vocês querem saber mais também lá no site ou nas lojas também, todos os nossos livros de histórias que inspiram estão lá. Mas assim, voltando aqui, eh, todo esse processo da escrita, tal, você fala um pouquinho ali sobre um pouquinho sobre a falta de identidade, tanto em Uhum. questão de religião, pelo fato de você ter perdido a sua mãe. Tem spoilerzinho, mas assim, só para a pessoa ter uma noção, assim, de como foi essa dorzinha de para uma menina crescer sem a mãe, sem o espelho, vamos dizer assim. É, essa falta de identidade me fez buscar a minha mãe em outras mães. Eu falo que eu fui adotada por várias mãezinhas, então aonde eu estava, eu tinha, a referência da mãe das minhas amigas, da mãe das minhas primas. Então eu buscava isso para ter entendimento, eu sempre quis ser mãe, era uma coisa que sempre estava no meu coração, eu sempre gostei, de estar com crianças, mas eu tinha muitas memórias apagadas, memórias escondidas. E o fato de eu começar a mexer com isso, simplesmente, me fez entender o meu comportamento, me fez entender o meu entendimento sobre muitas coisas e me fez começar a ficar curiosa nesse sentido. Espera, eu acho que eu reajo assim a isso devido a alguma coisa que aconteceu comigo no passado. E aí eu comecei a resgatar essas memórias. Foi lindo. Tá sendo, né, porque todos os dias, é uma transformação, todos os dias eu continuo, em algum momento do meu dia pensando nisso, focando a minha intenção, em ser melhor e como melhorar, se tem algo que eu continuo fazendo, algum comportamento que eu não acho legal, que eu não acho interessante. Isso, me fez buscar mais entendimento sobre quem eu sou. E, com certeza, o fato de eu ter tido a minha infância muito perto da minha mãe, eu era o chaveirinho dela, onde ela ia, eu estava presente. Então isso para mim ficou muito forte como importante. Eu nunca perdi os meus princípios e valores, independente de saber ou não a minha identidade, né. Eu fui descobrir a minha identidade sendo mãe. Achava na minha cabeça, inocente, que ia ser fácil ser mãe, tranquilo, né, aquele conto de fadas. E quando eu me tornei mãe, eu percebi que não é bem assim, a gente se transforma em uma pessoa completamente diferente. A gente tem um entendimento sobre a vida e sobre as coisas muito, muito diferente. Tanto que hoje eu falo assim, quando eu vou pedir opinião para alguém, eu não peço para quem sobre filhos e criação de filhos, eu não peço para quem não tem filhos. Porque você viver a experiência é diferente do que você opinar sobre ela. Né, é muito fácil a gente julgar, a gente olhar o outro se comportando, né, o que acontece na maternidade é isso, é cuspir para cima e cair no rosto, né, porque você olha uma mãe, tendo um comportamento com o filho e você imediatamente julga, né, a gente sem querer, a gente acaba julgando.
E quando você se torna mãe, você entende por que que ela fez aquilo. Ela tem as crenças que ela carrega e ela está fazendo o melhor que ela pode, mesmo diante disso, né, ela está fazendo melhor do que o que ela recebeu no passado. Então é muito profundo, é um entendimento muito grande sobre a vida, sobre o nosso comportamento e sobre a importância de mães estarem presentes de verdade na vida dos filhos na primeira infância. É que, como você estava falando, é que cada caso é um caso, né. Por exemplo, se alguém me perguntasse, chegasse pra mim e perguntasse assim: "Jô, ter um bebê, ter a hora do parto é fácil?" Eu ia falar: "Foge, É porque foge, você vai colocar as porque tuas eu vou por a experiências, minha né, na experiência, que a resposta. minha experiência foi terrível, Uhum. terrível". Então, se eu fosse, né, obviamente, gente, não escutei isso, mas se eu fosse, eu ia falar: "Nossa, é horrível. Gente, eu quase morri, quase perdi meu filho, ele quase morreu também". Eu iria então, assim, Mas mas cada caso é um caso, eu é, não posso, chegar para alguém e falar assim: "Não, não engravide, não tenha, parto é horrível". Eu uhum. não posso, porque foi a minha história, A tua a experiência. minha É. experiência, Mas é por isso a né. importância de você buscar a tua identidade, porque eu quando me encontrei, é que eu comecei a ter entendimento sobre isso. Eu não posso colocar a minha experiência, ou a minha frustração ou algo assim, eh, pra ajudar outra pessoa, isso não vai ajudar, isso vai fazer ela entender aquilo como é o que vai acontecer Isso. comigo. Porque é diferente você contar uma experiência de você contar uma história. Uhum, São 2 coisas totalmente distintas. Por exemplo, a minha experiência de parto não é uma história, é uma experiência, porque ela não ficou bem resolvida, porque uhum, para mim parto foi horrível e eu só tive um filho, então eu não tenho mais como reviver aquilo. Então, uhum, assim, não resolvi, já ficou para trás. Mas e se eu tivesse outro e que fosse melhor? Aí eu poderia contar uma história que na primeira experiência foi horrível, porém a segunda, aí eu já tinha mais entendimento, eu já sabia o que fazer, o que não fazer, como ir, por exemplo, fui super maltratada no hospital, hoje eu já sabia o que responder para aquela enfermeira que foi mal amada uhum, comigo. uhum. Você tá entendendo? Eu saberia hoje me posicionar melhor, saberia exatamente o que fazer. Então, assim, aí se tornaria uma história muito bem resolvida e eu poderia contar, mas hoje é apenas experiência e eu não posso passar para outra pessoa a minha experiência Uhum. como taxativo, eu posso apenas contar como foi, mas a tua é de um jeito. Os filhos, você tem 2, Eu né? tenho 2. Você Eles me tem ensinam muito todos os e é dias. assim, quantas vezes nós queremos cuidar dos filhos tratando os 2 da mesma forma? Uhum. E são pessoinhas Completamente diferentes. diferentes. E até mesmo quem tem gêmeos, são pessoinhas diferentes. Você ensina os mesmos princípios, as mesmas coisas, porém de forma Diferente. diferente. A linguagem de um não é a linguagem do outro. Então gente, são vários fatores que nós não podemos simplesmente, por exemplo: "Ah, eu fiz assim, 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 assim com meu O meu filho, filho com o seu vai dar certo. com o seu vai dar certo". Nem sempre. Mas acho que por isso que eu tive 2, sabe. Que eu fui entendendo exatamente isso. Quando eu tive o meu primeiro filho, eles são opostos, o comportamento deles, eles têm, eh, visivelmente, assim, personalidade bem diferente, um comportamento bem diferente. E o primeiro, ele sempre foi muito bonzinho, mas eu também sempre fui muito firme, né. E por isso hoje eu falo sobre posicionamento, tem a ver com isso também, sobre a gente se posicionar com os nossos filhos, sobre a gente entender de comportamento, né, cada um tem um tipo de comportamento e a minha linguagem com eles é diferente. Então, quando a gente tem clareza da nossa identidade, a gente consegue olhar para o outro com mais, empatia. Né, que realmente ele vai ter um entendimento diferente do irmão, mas o meu posicionamento precisa ser o mesmo, né, sobre quais são os valores, quais são os princípios, o que é uma família.
o que é Deus na vida deles. E o mais velho agora ele vai para catequese, ele traz todos os ensinamentos para dentro de casa, e o caçula, ele aprende tudo, né, ele é uma esponjinha, assim. Mas cada um reflete aquilo de forma diferente. Cada um se comunica com as pessoas de forma completamente diferente. Então, quando a gente escreve o livro, é exatamente sobre isso. A gente vai escrever sobre uma história, sobre como a gente ressignificou, e talvez em um parágrafo a pessoa que está lendo tenha um insight, tenha uma: "Nossa, caiu uma ficha, é isso que eu não fiz. Eu não E que procurei me como esse conhecer", mesmo parágrafo para outro passou em para branco. outro passa reto. Exatamente. Exatamente, né. Então, gente, é muito amplo, é muito você realmente estar aberto para as possibilidades, para as Isso. oportunidades e simplesmente dizer: "Eis-me aqui, Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para servir e eis-me para aqui", aprender, para né. aprender, né, porque é como até, eu acho que eu falei para vocês até da primeira edição, que eu falei assim: "Ah, vou ensinar, vou, ah, né, vamos lá, vou Tá ensinar". iludida. Tadinha. Aprendi muito com elas, muito. E eu continuo aprendendo. Cada livro ontem mesmo eu fiquei até madrugada lendo lá as histórias da quarta edição, assim. Eu acho que por isso que eu demoro, porque primeiro você chora até dizer chega. Porque Esse processo é lindo, mas ele é você dolorido. chora, daí você escuta, daí você chora, daí você tem que parar, daí você tem que se se recompor, aí depois você volta pra porque eu preciso olhar para as histórias de uma forma profissional, né, para fazer a coesão lá dos textos. Então, assim, eu aprendo demais, 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 demais com essas mulheradas, né. Tem os nossos livros, tem os livros de outras autoras também que eu faço. Tem um livro agora que nós vamos lançar lá em Virgínia, nos Estados Unidos. Nossa, Né, que o legal. livro tá até lá na minha rede social, Além do Véu. São mulheres, de fora, né, a gente fez Uhum. uma mentoria online à distância, para mim foi até um um desafio 100% à distância, assim, e aquelas mulheres ali, elas me fizeram me desidratar. Elas me É linda essa fizeram transformação, mas Elas me é fizeram desidratar, porque as histórias delas, nos livros delas, até gente, olhe lá na minha rede social, acompanhem, porque elas vão lançar agora em novembro, e ficou lindo demais. É Além do Véu o nome do livro delas. E ficou lindo demais. Então, assim, eu aprendo muito, mas a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando também. muito. Existem estudos, né, que falam sobre isso na PNL, é justamente isso, quando você se dispõe a ensinar, é por isso que ter filhos nos edifica muito, porque a gente está num desafio de se comunicar cada vez melhor. É pensar no outro antes de pensar na mensagem que eu quero passar. Como que ele vai entender? "Ah, eu preciso ajustar a linguagem aqui, porque se eu falar desse jeito, vai entender de outra forma". Tem a Verdadeira Paternidade também, que foi um livro da Da Suelen Suelen. Duarte, também junto com as coautoras dela também. Também a construção do livro da Sueli, assim, foi um maravilhoso, foi um despertar também, porque ali também tem histórias, assim, fantásticas também, se vocês quiserem conhecer também mais, também pode entrar em contato com a gente, que a gente eu já passo para vocês aonde elas estão, enfim, eh, enfim, olha, é sério, esse ano, assim, eu tô me sentindo, assim, como se eu tivesse uma tonelada. Porque foram tantas histórias que eu escutei, que eu li, que eu acompanhei e que me trouxeram, assim, tanto, tanto aprendizado, você fica assim: "Uau, quem são essas pessoas? Uau", né. Então é sobre isso, é sobre você crescer, sobre você se desenvolver, é sobre você aprender mais sobre você, porque nós passamos a vida inteira aprendendo sobre o outro. Exatamente. E esquecemos de De olhar para de olhar nós, para né. nós mesmos, porque é como eu me vejo que eu vou ver o outro. Uhum. E às vezes, assim, porque assim, se eu não me valorizar, se eu não amar o que eu estou vendo no espelho aqui, o qualquer coisinha que o outro fizer
pra mim já não é o vai suficiente. te ferir, né. Já é diferente, já vai dar briga, não, não gostei, não gostei daquele cabelo, não gostei disso, não gostei daquilo, mas é você às vezes querendo o que o outro tem e que você acha que muitas vezes não tem, E né, que então você você precisa, né, você acha que precisa aquilo por olhar mais para o outro do que para você. Mas a gente não pode esquecer que a principal criança que a gente tem responsabilidade, de cuidar em primeiro lugar, e isso está na Bíblia, né, é a nossa criança, né, como nós fomos tratados como criança e que momento a gente vai abraçar essa criança para que ela cresça saudável e para que você também, consiga refletir isso, né, para os outros. é uma é essa abordagem aqui que a gente entrou agora, é um assunto de horas e horas É, e vai longe. horas, vai longe, porque realmente eu falo para todo mundo: "Você quer começar a crescer? Comece em você". Cuide de você. Comece em você, vai saber quem você é, quem você verdadeiramente é, porque muitas vezes nós estamos vivendo uma vida que foi imposta, aquilo que eu acredito que é verdade, mas não é, Não é. né. Então vai descobrir quem você é, os seus valores, os seus princípios. Já perguntou para você própria quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? O que que você realmente gosta? Você realmente é? É, esses dias até eu brinquei com meu filho, né, ele é atleticano, né, Uhum. eu falei assim: "Filho, você é atleticano mesmo?" Ele: "Ué mãe, ó, desde quando?" Ele: "Ué, desde criança." Daí eu falei: "Por quê?" Ele: "Ué, tio é atleticano e não sei o quê, não sei É, o quê, não sei o no quê", automático, né, a né. gente segue Aí eu a falei assim: instrução. "Filho, você não é atleticano porque você é atleticano, você é atleticano porque você gostou que o tio era e seguiu." É que você quis participar desse movimento com o seu Exatamente, tio. né. Então assim, ele não, é verdade, eu nunca tinha parado pra porque ele nem viu a opção de ser outro, porque ele, né, ele ama, nossa, ama o tio, né, tal, e quando criança, e o tio naquela movimentação, ele seguiu junto. Então, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida? Seguimos o movimento, seguimos a opinião principalmente das pessoas que são importantes para nós na infância. E essas opiniões podem ser tanto favoráveis Ou não. ou não, né. Se, por exemplo, eu amo meu pai e tal, e meu pai é advogado e você tem muito orgulho dele, adivinha quem que você vai querer ser quando crescer? Advogado Advogado. também, seguindo no mesmo padrão. Hum, E será que isso estava na sua identidade? Sempre. sei. Você só seguiu um padrão. Então é sobre você realmente falar: "Para tudo, por que que eu faço o que faço? Uhum. Por que eu sou assim? Por que que eu segui esse caminho? Por que que eu gosto de comer isso? Por que eu gosto de tal Por que lugar?" isso me incomoda? Por que não? Qual é o meu motivo principal, né? Quais são os Exatamente. meus porquês? Quais são, eu E sempre brinco, né, que criança quando tá com 5, 6 anos lá, é um porquê, porquê, é um porquê, um porquê, porquê, sabe dos porquê porquê. isso, porquê, por que eles falam tanto porquê? Porque nessa fasezinha é quando eles estão começando a criar o consciente deles. Uhum. Até então, eles não têm aquela lógica, aquele racional. E aí, obviamente que por que que não posso fazer isso? Por que que aquilo ali é daquela cor? Porque eles precisam ter a respostas daquelas perguntas. E nós deveríamos ser que nem essas Aham. E por que crianças. nós paramos de perguntar o Por porquê das que coisas, né? É paramos? porque nós e até é bom trazer esse assunto, nós estamos muito, na as redes sociais prejudicam muito nesse sentido, né. Nós estamos tendo muito acesso a muita informação. Então não dá nem tempo de parar para pensar no porquê. Você só aceita como É muito verdade e fácil, tem ponto, uma né? desculpa nas mãos. Tô com tempo para pensar no porquê, porque eu tô consumindo conteúdo, porque eu tô, eh, aqui nas redes sociais vendo vídeo, informação, enchendo a minha cabecinha, assim, ó, de conteúdo, e até que ponto? Você vai ser movido pela opinião dos outros? Vai ser movido pela opinião de quem está produzindo conteúdo. Né? Então assim, é sobre isso, gente, é sobre ver, é sobre você aprender, é sobre você realmente ser o protagonista da sua história.
mesmo. É, sobre você tomar as rédeas e falar assim: "Agora eu sei para onde eu estou indo, eu sei exatamente aonde eu quero chegar, eu sei o que me trouxe talvez até aqui, talvez não foi eu não estava no controle, mas para onde eu vou, agora é eu que estou no controle". Então, nossa vida precisa ter esse direcionamento, essa direção, porque se você não controlar a vida te controla, com certeza, Facilmente, né. né. Não se deixe levar, não é deixa a vida me levar. Não, não, É não, eu não. conduzo a minha vida, sou eu quem decido quais os caminhos eu vou seguir, sou eu que decido, quais vão ser as minhas referências e quais as decisões eu preciso tomar para ser melhor todos os dias. Comparado a mim mesma. Exatamente, não mais a ninguém. Marta, assim, só pra gente fechar, assim, com chave de ouro, vamos dizer assim, de tudo que nós falamos aqui sobre o livro, sobre a escrita, sobre histórias, você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Algo assim que, sim, uma mensagem para ela, falar sobre, assim, o processo de escrita talvez, ou talvez de ser escritora, ou de ser mãe, ou de ser profissional, enfim, qual mensagem que você deixaria para elas? Olha, a mensagem que mais toca o meu coração é a gente parar de pensar que nós não somos importantes, que a nossa história não pode impactar a história de outras pessoas. Todos nós temos histórias, todos nós vivemos experiências diferentes. Quando você se cala, você não cumpre o seu propósito em Deus. Tem um livro que eu gosto muito de citar, eh, que é aquele livro, agora esqueci o nome, do Amanhecer, como é que é? É o nome do livro. Enfim. Enfim, nesse livro, ai, eu esqueci. Nesse livro ele fala sobre o principal propósito de todos nós aqui na Terra, todos nós durante a vida, que é servir. Então, a gente precisa aprender a servir. Nós estamos servindo com este livro. Nós estamos servindo a Deus, porque quando a gente se comunica sobre aquilo que transformou a nossa vida, isso vai impactar outras pessoas. E está fora do nosso controle, né. Esse livro Totalmente já fora. foi assim, né, muito além daquilo que a gente imaginava. Não é só sobre as pessoas que estão convivendo com a gente, mas é sobre as pessoas que precisam ter acesso a essa palavra, que precisam se desvincular, talvez, de um movimento que não faça sentido na vida delas e que precisam evoluir, né, enquanto estamos aqui. A vida é curta, passa muito rápido e nós temos pouco tempo para impactar a vida de outras pessoas de maneira positiva, né, de uma maneira que realmente as pessoas pensem diferente, né, tomem uma decisão diferente. Busquem a Deus, busquem, os seus princípios, os seus valores e principalmente a identidade. Eu acho que na nossa conversa o que mais ficou, forte foi essa questão da identidade. Se conheça, se admire pelo que você é única, você é único e você tem um propósito em Deus muito maior do que você pode imaginar. Lindo. Nós vamos deixar tuas redes sociais aqui, mas eu gostaria, assim, que você compartilhasse com as pessoas se elas querem adquirir o livro com você ou Uhum. querem fazer algum trabalho, tá, marketing, fica a dica. Algum trabalho com você, onde que ela pode te encontrar? Então, meu Instagram é Marta com TH, Basso com 2 S's, ponto MKT, né. Lá tem o meu WhatsApp também, lá tem eu respondo direct, sou eu que cuido da minha rede social. Então se você ainda é consumidor de conteúdo e tem uma empresa e quer vender, quer usar as redes sociais a favor do teu negócio, entre em contato comigo, porque eu posso e vou te ajudar. Eu entendi nessa caminhada que o meu propósito é trazer essa realidade. Eu estudei sobre ferramentas digitais, eu estudei sobre trabalhar em casa, trabalhar online, trabalhar em qualquer lugar do mundo. Já vivenciei lançamentos, já fiz várias etapas aí do marketing, e eu posso te garantir que muitas vezes
Você ser consumidor vai só te prejudicar. Você vai se comparar, você vai deixar de fazer as coisas que você precisa fazer, porque você não vai, entender o quanto você merece, né, ter resultados melhores, ter sucesso na vida e usar essas ferramentas digitais a favor da sua vida e do seu negócio. Então, se você, quer saber mais, me siga nas redes sociais, ali tem um pouco de conteúdo, mas eu te garanto que se você caminhar comigo, eh, muito mais conteúdo eu vou compartilhar, pra te ensinar e para te mostrar que realmente dá resultado, que realmente estar nas redes sociais é importante para você e para sua empresa, mas de forma intencional e de forma estratégica. Não é de qualquer jeito, não é permitindo que isso tome o seu tempo, que é precioso, que é valioso, de forma aleatória, sem te dar um resultado nenhum, sem trazer para você resultado nenhum, nem na empresa e nem no na vida pessoal. Então é sobre isso, é sobre trazer essa realidade e se essa sementinha foi plantada no seu coração, a próxima vez que você abrir o teu celular e ter consciência de que: "Opa, qual que é a minha intenção fazendo um conteúdo como esse? Eu vou gerar receita para mim, para o meu negócio? Não vou, então eu não vou perder meu tempo com isso". Ah, tudo bem. Gente, então fica a dica. Mas assim, a princípio, Marta, eu quero te agradecer Ah, eu que profundamente pela agradeço. presença. Quero agradecer, assim, vamos ser bem grande em rede nacional. Quero honrar sua vida pelo seu sim, quando você falou sim para participar do nosso livro Que bom, Histórias que eu Inspiram, espero primeira de edição. coração Muito ter obrigada. contribuído de alguma forma e eu quero que isso impacte as pessoas que precisam. E está impactando já, com Exatamente. certeza. Nós recebemos bastante mensagens de agradecimento. Falo: "Que história é essa? Que livro é esse?". Eu fico, assim, impactada com as mensagens que a gente recebe. Marta, muito obrigada mais uma vez Eu que pela tua agradeço. presença aqui, pela tua presença na minha vida, pela tua amizade, pelo teu sorriso. Sorriso encantador, não é, gente? Muito obrigada mesmo. As portas do nosso podcast sempre estará aberto para você. A casa é sua, volte quando quiser. E hashtag tamo junto. Gratidão, eu que sou grata e eu acredito muito que é só o início. Com certeza. Continuamos caminhando. Muito obrigada. Pessoal, quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês. Quero pedir, assim, com todo amor no meu coração, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês nos sigam. E se você também tem uma história para contar, não experiência, lembra? Uma história para contar, ou você conhece alguém que tem, assim, algo fantástico na vida dela, também entre em contato com a gente, aqui vai estar todos os nossos contatos, ou deixe uma mensagem aqui embaixo que a gente responde vocês depois. E tragam para nós, que como assim como a Marta falou, as nossas histórias são legados. Nós não passamos elas por passar, nós não superamos elas por superar. Existe um bem maior a ser compartilhado, certo? E eu espero que você seja essa luz no fim do túnel para outras pessoas que estão por ver. Então, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Não esqueçam de nos seguir e aí esperamos vocês até o próximo podcast, porque ele é feito para vocês com muito amor.